Abençoe os irmãos, que Deus possa nos abençoar, nos dirigir, né, em tudo. Nós estamos vamos entrar no mês de dezembro. É um mês que se comemora o Natal, e hoje nós queremos começar uma série de pregações até o dia 25 sobre o Natal. O que a Bíblia fala sobre isso? Então gostaria assim de orar a Deus primeiramente, e os irmãos depois abrem Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Qualquer dúvida, vai lá no índice, né? E a gente acha o livro. Vamos fazer uma oração. Amado Deus, queremos te agradecer nesta noite pela tua palavra, por Jesus Cristo, que é a palavra viva, que esteve aqui entre nós e deixou esta palavra para aprendermos e adorarmos o Senhor. Que tu seja honrado e glorificado, que nós possamos conhecer a tua sabedoria celestial e que nós sejamos edificados. Pedimos, Pai, a tua bênção, a tua ajuda, e teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e tirar tudo aquilo que é do homem, que não contribui para a glória do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, Isaías 7. Isaías capítulo 7. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Isaías 7, de 1 a 16. Amém? Isaías 7, de 1 a 16. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, de Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: e isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de seu povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Israel, casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal, e escolher o bem, será desamparado a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Bem, o nosso tema hoje, dentro desse texto, e ainda tem o Mateus 1,18, é a promessa do menino do Natal.
Então, nesse mês que vem, nós vamos ter o Natal. Há igrejas que não comemoram o Natal, porque diz que é uma festa pagã. Porém, nós sabemos que o Natal tem a ver com Jesus. Então, muitas vezes você diz que o Natal é um tempo para refletir, um tempo para meditar, um tempo para celebrar, sonhar, um tempo para compartilhar, agradecer. Natal é isso. Porém, a Bíblia fala sobre, não a palavra Natal, no sentido da palavra, mas a Bíblia fala sobre esse Natal. A questão é que a profecia sobre o Natal, sobre Cristo, que é o Natal, ela começa em Isaías, capítulo 7, vai até o capítulo 12, que fala dessa pessoa que viria no mundo. Isaías, ele é considerado um dos maiores profetas do Velho Testamento. O Isaías é o profeta que fala mais sobre Jesus, a obra de Jesus. Isaías é o homem que fala sobre isso. Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento, depois Salmos. Você pode ver que você está lendo o Novo Testamento, os Evangelhos, e cita algum texto de Isaías. Então, Isaías era um homem importante. Isaías era contemporâneo de Amós, de Obadias e Miqueias. E esses profetas, eles falavam contra a vida do povo irregular. E este homem, ele é único nessa área, porque ele fala sobre Jesus. A profecia dele está sobre Jesus. Então aqui, em Isaías 7,14, nós temos assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dá à luz um filho, e chamará Emanuel. Então, uma pequena explicação aí. Então, Isaías é chamado de profeta evangélico, porque ele fala de Jesus. Aí nós temos um homem chamado Acás. Aí, nesse texto, era um homem mau, era um homem que fez coisas terríveis, queimou seu filho a Moloque. Para você ter ideia desse homem, lá em Judá, queimou seu filho a Moloque, fez abominações, consultou necromantes, consultou espíritos, consultou entidades. Então, esse homem fez tudo isso. Mas apesar disso, Deus vai atrás desse homem. Se fosse você, se você fosse Deus ou eu, ninguém ia atrás de um homem desse. Mas apesar disso, Deus vai atrás. Então esse Acás, ele confiava no poder da Síria. Ele queria fazer um acordo com a Síria. Então Isaías, ele registra essa visão desse Jesus que vai aparecer. O Cristo do profeta, aqui, o Cristo do profeta, de capítulo 7, de 1 a 12, aqui, nós temos a primeira profecia, que fala de Jesus. A primeira profecia, aí nós temos, por exemplo, a necessidade dessa confirmação. A tribo do sul de Judá ameaça ser invadida pelas 10 tribos. Então Judá, Acás era rei de Judá, ele estava com medo de ser invadido pelas 10 tribos, porque já tinha tido uma divisão. A natureza dessa confirmação, Deus instrui Isaías a assegurar a Acás que não vai ter nada, que esses povos que são fortes não vão destruí-lo. E ele vai até lá para falar com ele, com Acás. E a reação negativa do Acás, Deus diz através do profeta: pede um sinal. Eu não vou pedir um sinal, eu não vou tentar Deus. Deus queria que ele pedisse um sinal de que não vai haver a destruição de Judá, mas ele não fez. Então, dentro dessa profecia aí, a segunda profecia vem do verso 13 ao 16. Muitos acreditam que essa profecia se trata de 2 crianças. A criança que haveria de nascer 750 anos depois, que a profecia de Isaías é 750 anos depois. Esse homem chamado Jesus iria nascer, o Emanuel. Mas ao mesmo tempo essa profecia se refere ao filho de Isaías, que nasceria logo algum tempo depois, porque Isaías ia casar com uma mulher, a segundo casamento de Isaías.
E desse filho do Isaías, dessa união ia nascer um jovem. E esse jovem que ia nascer não ia completar muitos anos, e já Deus ia destruir aquelas nações. Então, esse primeiro bebê, né, que é Jesus, dessa profecia, ela é encarnação. Você tem isso lá em Mateus. Ele é chamado Emanuel aqui em Isaías, e é chamado Emanuel lá em Mateus, Deus conosco. E esse segundo bebê, o nome dele é Rápido Despojo, Pressa Segura, o nome do menino. Quando você tiver um filho, bote esse nome para ele. Pode o nome desse? O Rápido Despojo, Presa Seguro. Ia nascer em menos de um ano, ele nasceria. Mas eles participariam da profecia de Deus destruir aquele povo. Então, amados, aqui nós temos a promessa do menino do Natal. E essa promessa, ela é uma promessa gloriosa. O problema de Acás. Acás tinha pelo menos 20 anos. Os pais de Acás, o pai e o avô eram homens piedosos. Quando a gente fala piedoso, é que homens que temem a Deus. É homens que colocam o Senhor em primeiro lugar. Não é um homem de rosto, um semblante triste, olha essa piedade. Não, eram homens que colocavam Deus em primeiro lugar. Então os pais de Acás, o pai e o avô, eram homens piedosos, mas ele não era piedoso. Ele foi ensinado a palavra de Deus para ele. Ele viu a bênção de Deus com seus pais, mas ele não seguiu. A Bíblia mostra pais que são piedosos e os filhos não valem nada. Você tem exemplo na Bíblia. Talvez Acás pensasse que o modo de administrar a nação fosse atrasado dos seus pais. E ele, como jovem de 20 anos, cheio de energia, ele poderia mudar essa nação. Mas a Bíblia diz que Acás não fez isso. Fez o que era mal diante do Senhor. Então Acás era um homem que confiava em si e confiava nos reis. E isso era mal na vida de Acás. Então, amados, muitas vezes nós somos atacados para confiarmos mais nas coisas que Deus nos dá e não confiar no Senhor. E muitas vezes passamos por problemas para que nós possamos ser testados a nossa fé para confiar no Senhor. E ele estava com medo. Tinha o Império Assírio. E tinha, olha, para você não confundir, assírios com A. E tinha os sírios e os eframitas, que eram as 10 tribos, chamado 10 tribos, de Israel, que já estava dividido. Então o que acontece? Essas 10 tribos, eframitas e os sírios, eles queriam que Judá se juntasse com eles, para eles lutarem contra o Império Assírio, da Assíria, a Síria. Então, eles queriam isso. E eles começaram a ver que Acás não queria nada disso. Acás queria se aliar ao poder maior, que era a Síria, a Assíria. Então eles tentaram invadir Judá. Então a Bíblia diz aqui, sucedeu no dia de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que rei da Síria residia em Peca, rei de Remalias de Israel, subiram pelejaram contra Judá, porém não prevaleceram contra ela. E deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada. A Síria, vamos lá, para a gente não confundir. A Síria, e não a Síria. A Síria está aliada com Efraim, para juntar com Judá, para lutar contra a Síria, com 2 S. Então todo esse problema geopolítico que estava ali, era uma coisa mais profunda. Israel e Judá nunca quiseram submeter a Deus. É igual a gente muitas vezes. Deus tem mostrado a sua bênção. Deus tem mostrado os problemas quando a gente
deixe os seus caminhos. E a gente não quer submeter a Deus. Então, eles não quiseram submeter a Deus. O rei do norte havia se separado do rei do sul, as 10 tribos do norte e a do sul, Judá. A Síria ameaça a paz na Palestina. A Síria buscava tirar vantagens de Israel. Uma lição para nós. Sempre há uma razão mais profunda para os nossos problemas reais. A falta de fé. Era o caso de Acás. Sempre que abandonamos a palavra de Deus, amados, irmãos e amigos, nós pagamos o preço alto. Foi isso que Acás fez. Ele ouviu a palavra de Deus através do profeta, ele não quis ouvir. Então, quando os problemas batem à porta, Acás não tinha estrutura para enfrentar um problema maior. Se você não exercita a sua fé dia a dia, nas pequenas coisas ou na bonança que Deus está te dando, quando Deus dá a bonança para o irmão, é para você aprender a exercitar a sua fé agora, que está tudo bem, porque pode vir dias difíceis, e que requer de você fé, compromisso com Deus. Então, quando Deus der bonança para o irmão, não é para dizer, eu sou abençoado. Não, é para você aprender a exercitar a fé na bonança. Para você avançar nisso. Para você instalar tuas bases na rocha e não na areia. Mas Acás instalou na areia. E quando veio uma provação mais forte, Acás sucumbiu, porque ele não exercitou a fé na bonança. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar. E a Bíblia diz, reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Acás, pressionado pela Assíria, cedeu. Acás, apavorado com os boatos. Acás, cego para o que Deus já tinha feito naquele momento. Deus diz através do profeta, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanima o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. O que é isso? Deus trata aquelas 2 nações grandes como tocos de tições fumegantes. O que é isso, irmão? Você faz uma fogueira com madeira. Quando aquela fogueira queima, vai queimando, fica aqueles pedaços, né? Aqueles pedaços ali, a Bíblia diz que Deus diz que aquelas nações são como tocos de fumegantes. O que é? Não valem nada. Deus vai dar cabo deles. Quantos impérios Deus derrubou? Quem era a Síria, irmão? A Síria era um grande império. A Síria praticamente reinou 400 anos. Tu sabe o que é isso, irmão? 400 anos. O que nós temos de império hoje? Estados Unidos. Estados Unidos. Não tem nem 200 anos, não tem nem 100 anos, e já está todo dilacerado. O Império Russo, 70 anos lá com Stalin e Lenin. Cadê? Tem esse doido aí. Deus diz que essas 2 nações são como tições, são como pedaço de madeira que está fumegando, mas vai ficar frio. Por quê? Porque o Senhor diz para ele, você tem que confiar em mim. Então, amados, se aparece algo difícil, teste difícil, você tem que colocar a sua vida no Senhor. Os ímpios costumam ser castigados por outros ímpios na história. Lembre disso. Acás fica temeroso, e ele fica se aliando, ele não quer se aliar à Síria e a Efraim, que é Israel, mas ele quer se aliar ao grande. Então, amados, Acás, ele sucumbe na hora do teste. Então, você, irmão aqui, a fé é absolutamente necessária para aquietar e compor a mente de quem passa por provas. Então, você passa por provas, você tem que confiar, tem que colocar Deus em primeiro lugar.
Acais é agitado, ele quer controlar tudo sozinho, mas ele não consegue. A Bíblia diz aqui: agora sai tu, fala para Isaías, sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, esse é o nome do filho dele, é o primeiro. Um Resto Volverá, vai ao encontro de Acais lá no aqueduto e fala para ele. Acais disfarça o temor a Deus. Olha lá esse homem, olha lá. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor, Isaías, teu Deus. Ah, mas o cara não seguia a Deus, como é que ele é teu Deus? Ei, ouve. Ah, os que seguem a Cristo é o nosso Deus. E os que não seguem a Cristo é Deus também deles. Deus tem a sua igreja. Aí tem aquele: ah, eu sou ateu. Deus é o Deus do ateu. Ele só está em pé porque Deus quer. Ah, os demônios. Deus é o Deus dos demônios. As potestades, os governos, as soberanias, esses poderes que nós não temos muito acesso, Deus é o Deus deles. Ah, Deus de Abraão. Deus é o Deus de Abraão por redenção. Mas Deus é o Deus de Ismael. Ah, mas Ismael não adora a Deus. Mas Deus é o Deus dele. Pede ao Senhor teu Deus, Acais. Ó, o cara matou os filhos para Moloque, para os deuses. Como é que é? Deus é o Deus de Acais. Pede um sinal, Acais. Das profundezas, em cima, nas alturas. Acais disfarçado de piedoso, disfarçado, diz assim: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Olha, que palavra, né? Não tentarei ao Senhor. Nada, irmão, ele não tinha confiança no Senhor, mas ele se disfarça. Então, a secreta falta de afeto a Deus, que Acais aqui mostra, era disfarçado de piedade. Falava palavras espirituais, mas Acais era um homem mundano, era um homem que não confiava no Senhor. Mas Deus faz uma contraproposta para Acais. Olhe bem, esse Deus que é soberano não precisa de Acais. Esse Deus que é soberano não precisa de você, nem de mim. Mas Deus faz uma proposta para esse pecador Acais. A contraproposta de Deus para o problema do homem é fascinante aqui. Deus foi até onde Acais estava. Esse Deus se preocupou com Acais. Faz parte da graça dele. Acais não merecia, mas Deus vai lá. Disse o Senhor a Isaías: agora sai com teu filho e vai lá com Acais e fala para ele. Não é assim que Deus sempre age conosco? Muitas vezes nós não estamos buscando a Deus. Você está entrando no buraco, você está indo para a perdição, mas Deus vai atrás de ti. Deus foi atrás de Acais. Muitas vezes Deus vem ao nosso encontro, seja no escritório, seja em casa, seja na sala de cirurgia, seja no canteiro de obras, seja na escola, seja em qualquer lugar, Deus vai atrás. Quando menos a gente espera, Deus vem nos socorrer. Você acha que as pessoas estão vivas porque elas querem? Quantas vezes Deus vai, cura aquela pessoa, restaura ela e ela não busca o Senhor? Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é cheio de graça. E Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, da mesma forma que Deus foi atrás de Acais, da mesma forma que Deus achou Acais, Ele achou Maria. Olha a diferença entre Acais e Maria. No 6º mês, aqui em Lucas, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com certo homem chamado José. Virgem chamava Maria, e entrando o anjo onde ela estava e disse: alegra-te, favorecido, o Senhor é contigo. Deus veio ao encontro de Maria para socorrer, para dar salvação, para mostrar sua graça, mas Acais não quis.
Ninguém vai estar diante de Deus e dizer, eu nunca tive, Deus nunca veio. Vem, Deus vai com cada criatura. Deus alimentou a esperança de Acais aqui. Então essa promessa do Natal é graciosa. Deus alimenta a esperança de Acais, manda o profeta lá falar. Deus faz Acais se lembrar de que os líderes daquelas nações não passam de homens. Deus avisa para ele que ele tem que confiar no Senhor. O rei de Judá deveria manter sua fé, mas a capital da Síria será Damasco. E Deus fala nesse texto, falando que ele deveria manter a sua esperança. Lembrou Acais de que ele ainda era o seu Deus e orientou a pedir um sinal. Acais pede um sinal, e continuou o Senhor dizendo a Acais: pede ao Senhor o teu sinal, teu Deus um sinal, que seja embaixo nas profundezas. Quanta bondade de Deus conosco. Nós muitas vezes não estamos nem aí para o Senhor, mas Deus está vindo até nós, porque Ele é bom. Deus estava dizendo: ainda assim sou o seu Deus, Acais. Eu lhe digo, peça-me um sinal, e eu lhe darei. Ora, ele estava com medo da Síria, e estava com medo dos dois reis. Pede um sinal que eu vou te dar. Deus fez o mesmo com Maria, e quando ela temeu e ficou sem saber como prosseguir, o Senhor encheu Maria de esperança. Maria estava confusa, e o anjo foi ali, pois encontrou o favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz um filho, chamarás de Jesus, ele será o grande Altíssimo, Filho do Altíssimo. Então Deus encontrou Maria e fez a promessa. Deus fez assim conosco. Ele garante que seus planos sempre se cumprirão em nós, caso estejamos dispostos a crer e perseverar. Então Maria teve a graça do Senhor. Deus fez promessa do menino do Natal a Acais, mas ele não quis saber. E é interessante que essa promessa, ela é uma faca de 2 gumes. Ela corta assim. Esta promessa pode ser uma palavra de salvação para aquele que crê, e pode ser uma palavra de condenação para aquele que não crê. Se Acais tivesse crido no sinal de Deus, pede um sinal, Acais. Se Acais tivesse buscado a face do Senhor em arrependimento, se Acais tivesse mudado de atitude e levado o povo, a nação também, a buscar a Deus, ele teria sido beneficiado. Então, quando uma pessoa está passando por lutas, dificuldades, eu digo: busque a Deus, peça misericórdia, que Ele pode mudar essa situação. Mas Acais viveu para ver a ruína completa dele e da nação. Ele é totalmente oposto de Maria. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então a graça de Deus é notória na vida do Messias, Jesus. Essa graça trouxe Jesus para morrer pelo seu pecado. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós não podemos agradar a Deus. Mas Jesus mandou o seu representante, Deus mandou o seu representante para que você pudesse ter salvação. Então, essa virgem, ela concebeu por obra do Espírito Santo. Hoje, amados, temos esperança por causa dessa virgem, porque ela obedeceu ao Senhor. Então, essa promessa do Natal é graciosa para nós. Vem pela graça do Senhor. Fez a promessa há 750 anos naquela época, e Jesus nasce. Mas, segundo essa promessa do Natal, é soberana. O autor dessa promessa é Deus. Não é o profeta Isaías, não é o profeta Amós, não é o profeta Jeremias. Essa promessa é próprio Deus que faz. A validade dessa promessa foi Jesus, foi Deus que trouxe. Vejamos como essa promessa é soberana.
primeiro tempo. Foi feito há 750 anos. Qual é a profecia que tem isso? Às vezes você encontra alguém falando, um vidente, fica falando, vai ocorrer isso do mundo, 750 anos. Deus cumpre essa palavra, foi Ele que prometeu que haveria de vir a menino que nasceria da virgem. Esse nascimento é virginal. Esse nascimento é sem pecado. A gravidez da Maria precisava de um homem. Nós humanos não podemos nascer sem homem e mulher. Mas Deus trouxe Jesus para que não tivesse nenhuma relação um humano com homem. Porque se Jesus nascesse de José e Maria, ele nasceria pecador. E ele nasceria condenado. E ele não poderia lhe salvar, lhe dar salvação. Então Deus fez algo exuberante aqui. E lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência, e a sua semente, tecnicamente a semente da mulher pertence ao homem, mas a fecundação de Maria foi pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui, tudo isto aconteceu para que se cumprisse que foi dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Então Mateus cita Isaías 7,14. Só fazendo um adendo aqui nessas palavras. Quando hoje você tem o Google, tá? Você coloca assim, Bíblia Hebraica Interlinear. Aí tem lá o aplicativo. Aí você puxa o aplicativo, bota no seu celular. Aí você vai lá nesse texto. Isaías, está lá no inglês, mas dá para, cada um de nós aqui, dá para entender inglês. Aí vai Isaías 7,14. Vai lá no original, no hebraico. Então no hebraico, a palavra aqui tem duas palavras para virgem. Ramá, virgem. E Betulá, virgem. Porém, Isaías usa Ramá. E não usa. Por que não usa Betulá? Porque Betulá pode ser também mulher casada. Mas ele usa no texto, no original, no hebraico, Ramá. Virgem, sem relação com homem. Essa palavra. E ele usa isso para mostrar que o nascimento de Jesus será sem intervenção humana, de homem. Ramá. Você pode ver lá. Então o nascimento virginal de Jesus tem sido sob ataque nesse mundo. Se ataca o nascimento virginal de Jesus. O nascimento virginal de Jesus é uma base do cristianismo. Se você quer derrubar o cristianismo, quebra essa ponte, quebra essa perna, o nascimento virginal de Jesus. Isso sobrevive por causa disso, de uma das pernas, o nascimento virginal de Jesus. Isto é, a virgem não teve relação com homem algum. Foi o Espírito Santo que colocou essa criança, que formou o corpo de Jesus dentro de Maria. Assim como Deus, Ele que forma o corpo de você que está aqui, mas Ele formou o corpo de Jesus para receber aquele que é eterno. Eu não sei explicar como é que é isso. Jesus era eterno, Jesus não tinha corpo, e agora quando ele recebe o corpo, quando ele nasce como criança, ele agora tem corpo, ele tem um início como homem. E ele está assentado de Deus Pai Todo-Poderoso com o corpo glorificado. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, de 1801 a 1809. Thomas Jefferson era um filósofo político, gostava das teorias do iluminismo, das ideias de John Locke. E ele estava em 1804 lá na Casa Branca, pediu 2 exemplares de Bíblia ao seu funcionário, e ele disse que queria criar uma história de Jesus diferente. E ele pegou as 2 Bíblias e cortava
através de uma lâmina, as páginas e tirava aquilo que era miraculoso de Jesus. E ele montou um livrinho, e ele diz, Filosofia de Jesus de Nazaré. E Thomas Jefferson diz assim, chegará o dia quando o nascimento virginal de Jesus será classificado naquele mesmo grupo de mitos, como de Minerva de Zeus. Então, para ele, o nascimento de Jesus era um mito. Presidente dos Estados Unidos. Nação que veio, os puritanos e montou aquela nação. Mas esse homem se empolgou com o iluminismo, se empolgou com os filósofos. Porém, a concepção de Jesus, Deus, a promessa dele é soberana. Jesus faz com que Deus faz com que Jesus nasça de maneira soberana, sem intervenção de homem, só com a intervenção dele. Então, amados, a concepção de Jesus e seu nascimento também ocorre soberanamente. Deus não precisa de ninguém para formar o corpo de Jesus. Ele age de maneira soberana. Ele manda o anjo lá só falar com Maria. Então, esse menino do Natal, é soberana essa promessa. Mas Deus manda os anjos também. A presença angelical foi Deus que mandou. A providência divina, a estrela guia, Números 24, 17, os sábios do Oriente, seus presentes, foram até lá levar os presentes, se livraram de Herodes. Por quê? Porque Deus, de maneira soberana, não deixou matarem Jesus. E quando eles tentavam pegar Jesus para jogar do monte assim, né? Quando eles tentavam, cercavam Jesus, aí a Bíblia diz assim, mas ainda não chegou o dia das trevas. Isto é, amados, esse Jesus estava de maneira soberana guardado de coisas que poderiam ocorrer. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo as promessas do Pai. Então, amados, essa promessa do menino do Natal, ela é graciosa para nós. Deus vem até nós. Deus vai até você. Muitas vezes você não segue Ele, mas Ele vai até você. Por quê? Porque vai chegar aquele grande dia, eu não tive... Não, teve sim. Olha, eu fiz isso e isso e você nunca viu. Você nunca se importou. Mas essa promessa do menino do Natal é soberana. Deus cuida de cada situação. E você está vivo e eu por causa dessa soberania dele. Esse controle. Porque você não foi abortado. Porque você o ventre da mãe não era já sua sepultura, porque Deus quis que você levantasse, viesse a ter vida. Então todos nós estamos aqui, somos seguros pela soberania de Deus. Quando a gente fala soberania, é que não existe inimigo contra Ele. Não existe contra Ele como Senhor. Nem você. Ele é soberano. Mas a promessa do menino do Natal é fiel. Assim se cumpriu definitivamente essa promessa. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E Deus vai falar para José, porque José ficava em dúvida, né? A luta, é claro, numa sociedade daquela, mas Deus foi fiel, falou para José de que, através do seu anjo, aquilo era obra do Senhor. E Deus provou e prova a fidelidade no cumprimento de suas promessas. Ele cumpriu, ele foi fiel. Então esse advento do Natal em si mostra esse atributo maravilhoso de Deus. Deus é fiel naquilo que ele prometeu. Então, amados, você que está aqui, Deus não prometeu que você será rico, e não prometeu que será pobre, mas Ele prometeu que se você crê em Jesus, Ele dá salvação, Ele dá vida eterna, Ele perdoa os pecados, Ele leva você para o céu, Ele dá uma nova vida. Ele prometeu isso, então você tem que crer nisso.
Aí chega o pastor e diz, não, mas olha, se você fizer esse teste, Deus vai te abençoar. Deus não prometeu isso, Ele vai abençoar sim, Ele abençoa sem você orar. Olha os grandes ricos na terra, eles oram. O dono do Google ora, o dono do Facebook ora, o dono do Grupo Votarantim ora, o dono da Volkswagen ora, o dono da Microsoft ora. Não precisa orar, ele abençoa a si mesmo, porque ele é rico e dá para quem ele quer. Eu não sei como é que é isso. Essa semana, não me falha a memória, morreu um bilionário aí, Soros. Tem muita gente que ficou alegre que ele morreu. Bilionário, cadê? Tição, um pedaço de madeira, não é nada. Então, amados, Deus é fiel. E você não busca Ele, Ele é fiel, Ele dá para você vida, Ele dá para você energia para trabalhar, Ele dá trabalho, Ele dá saúde, Ele é fiel, e você é infiel com Ele. Mas saiba que Ele vai cobrar tudo que Ele deu para você, porque Ele é o Senhor que deve ser honrado e glorificado. Ninguém dá nada para você. Quantas pessoas andam atrás de religiões para pegar alguma coisa? Deus dá para a pessoa. As pessoas que vivem lá no hinduísmo, naquele espiritismo doido, em que se tu maltratar um cachorro, tu vai nascer cachorro. Em se tu cortar uma árvore, tu vai nascer uma árvore. Em se tu matar barata, você tem que deixar a barata na sua casa crescer, porque ela faz parte de Deus, então não mate barata, nem formiga, nem piolho. Porque se você matar, você vai nascer. É isso o ensino deles. E eles vivem na escuridão, e Deus é fiel, dá vida, dá tudo para eles. Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação? Então Deus é fiel, não só com você que segue a Ele, mas com aquele que não segue, Ele é fiel. E a pessoa, não, eu estou vivendo a minha vida, não preciso ir na igreja, não precisa buscar Deus, Deus tem me abençoado. Ele é fiel, mas você e eu temos que prestar conta das bênçãos que Ele nos dá, porque Ele é o dono de tudo. Ele é fiel. Trouxe os pais de Cristo, no caso Maria e José, para ajudá-lo. Nasceu na época, numa data ordenada por Deus, fiel. Trouxe os reis, aqueles súditos, aqueles homens lá do Oriente, para trazer as riquezas para Jesus. Jesus era pobre, no sentido humano era pobre, trouxe as riquezas para Jesus. Aquilo que eles tinham de mais importante, bom para a sua vida, eles levaram para Jesus. Eles lembraram ali da graça, da encarnação de Jesus, e eles trazem aquele presente. Vêm os pastores do campo e falam de Jesus, os reis magos. Então, amados, se nós somos seus súditos, nós devemos igualmente sermos fiéis. Nós devemos prestar-lhe homenagem, como esses homens. Nós devemos ter fidelidade a Ele, nosso compromisso de vida. Nós devemos honrar com os nossos bens, como aqueles reis fizeram. Por quê? Porque Deus foi fiel com aqueles reis, com aqueles magos. Deus era fiel com eles, e eles foram fiéis em deixar as riquezas que eles tinham ali aos pés de Jesus. Então Deus foi fiel em cumprir a sua promessa. Então, para nós concluirmos aqui, Jesus é o Cordeiro de Deus, prometido lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, enviado para nos salvar. Então, se você não tem salvação, você tem que crer nesse Cordeiro, você tem que pedir a Jesus para Ele entrar na sua vida. Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Então, quando nós cremos nele, Ele transforma a nossa vida.
Ele nos dá uma nova direção. Mas as promessas foram cumpridas em Cristo. Deus fez a promessa. Ele não mudou, continua sendo sempre o Deus soberano, que fez as promessas e cumpre. Suas promessas são soberanas, nenhuma deixará de ser cumprida. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, Deus fez as promessas gloriosas, as promessas soberanas e a promessa de fidelidade em cumprir o que Ele prometeu. Graça, mesmo Deus de graça, que fez as promessas grandiosas, cumpre enviando o seu Filho. Então, a vinda de Cristo é graça para dar salvação. O Natal é a vinda desse prometido para nos dar salvação. Não é para nós comermos. Natal eu vou comer Chester, eu vou comer isso, eu vou comer pouco. Não, você pode comer, mas o Natal não é isso. O Natal é Cristo. O Natal é Deus sendo gracioso para conosco. Duvidar da graça de Deus constitui um dos piores pecados, pois desconfiamos que Ele não é Deus. Acais não quis saber da promessa. Acais estava olhando só aquele momento, mas Deus estava olhando algo a mais na frente, a vida do Cordeiro. Olhe bem, Jesus faz uma promessa para um ímpio, Acais. Que é isso, rapaz? Que você com sã consciência, você vai se falar de coisas importantes para um nó cego? Mas Deus fala para o Acais. Por quê? Porque Deus é o Deus do Acais. Por mais que o Acais não considerava Deus, mas o Acais é propriedade de Deus. Todos os seres vivos são propriedade dele, todos, incluindo os demônios. Ele é o Senhor. É esse que você tem que temer. É esse que mandou Cristo aqui, com a sua graça. Mas nós temos aqui a fidelidade. Ele foi fiel para conosco. Ele é fiel para conosco por acima do que Ele é fiel consigo mesmo. Deus é fiel com você porque Ele é fiel consigo mesmo, com sua palavra que Ele prometeu. Se você crer, você será salvo. Se você crer, você tem vida eterna. Se você crer, você vai morar com Ele. Uma pessoa com quem trabalhei, um engenheiro, falava de Cristo para ele. É um engenheiro civil. E a gente sempre conversava, meu querido, vamos conversar. E eu falava, olha, você tem que crer em Jesus, nas conversas. Mas, meu querido, como é que tu acredita no homem há 2000 anos? Como é que tu acredita nessa história? Eu disse porque essa história é a história da salvação. Deus me salvou. Como é que então quer dizer que se tu morrer, tu vai para o céu? Vou. Mas tu está muito pretensioso. Não. Eu vou para o céu por causa da Cristo que morreu na cruz por mim. E falava para ele. E fui fazer um trabalho nessa empresa que trabalha com cassiterita. Fui fazer um trabalho pela Telemar, na área de gerador, mexia com esse negócio de gerador, e fui fazer. E depois ele foi fiscalizar lá o trabalho, só que ele deu a ideia de subir para ver o telhado, mas eu não fiz, eu fiz a parte do gerador. E aí ele sobe, e ele se fica, desequilibra, ele cai. E quando ele cai em cima do gerador. O gerador tem uma ponta assim, ó. Ele morre. E aí? Ouviu? E eu era um idiota. Eu era o bobo. Não, irmãos. Você crê na promessa. Deus queria que Acais cresce, mas ele não creu.
Em você e eu temos que fazer isso. Temos que crer. Porque se Deus nos levar hoje, nós temos que estar com Ele. Então, aplicar aqui. A promessa do menino do Natal. Qual é a promessa do menino? Quem crê no sinal de Deus será salvo. O sinal de Deus é loucura de Deus. Lembra, a Bíblia fala, a loucura de Deus ainda é o poder de Deus para a salvação. A pessoa diz, é loucura você crer no homem há 2000 anos. Mas esse homem é Deus encarnado, que morreu e ressuscitou, e que está assentado de Deus, e que intercede por nós. E ainda é o poder de Deus para a salvação. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará os pecados deles. Então, amados, não seja cético, não seja cético, creia, essa é a mensagem. Não é mitologia grega com roupagem cristã, mas creia, não seja cético. É a mensagem da salvação. Cristo, o Salvador do mundo, é a promessa do Natal para nós. Deus ainda promete a salvação até hoje. Deus se fez carne, habitou entre nós, veio até nós para buscar e salvar o perdido. Só vai morar com o Senhor quem é perdido, só vai morar com o Senhor que é pecador. Quem se diz justo não vai morar, vai para o inferno. Só entra pecadores. Aí o meu filho, que é autista, me perguntou essa semana, papai, se tiver um pecado, eu não vou para o céu? Digo, sim. Mas como é que eu vou não ter pecado? Confia em Cristo. Não sei se ele entende isso, ele é autista assim, a cabeça dele. Mas eu digo, Daniel, coloca a tua vida em Cristo. Jesus tem que ser a tua justiça. Ele perdoa todos os pecados. Então, se você aqui quer estar com Cristo, quer ter o Natal, arrepende-se e creia nele. Reconheça que você é pecador e que você precisa de salvação. Deus está dando uma oportunidade para você hoje. Pode ser que depois você não tenha. Então, confie na promessa do menino do Natal, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e amigos e que Jesus possa entrar no nosso coração e ser o nosso Senhor. Amém.